muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou a Ricari e hoje, meus amigos, eu vou ensinar vocês a fazer uma prateleira hexagonal que vai deixar o seu ambiente, o seu quarto muito mais estiloso. Então, bora lá pro vídeo. Então, esses serão os materiais que eu vou utilizar para fazer essa prateleira, começando pelo MDF, que é esse MDF aqui de 5 milímetros, que ele já tem um acabamento branco. E eu peguei ele na marcenaria, e esse MDF junto com outras placas, tá? Não foi só essa placa. E todas essas placas custaram R$20, porque eram placas já, tipo, que já tinham sido utilizadas pelo marceneiro e não teria tanta utilidade. Então, por isso que ele fez um precinho bem em conta pra mim. O compasso, que eu já tinha em casa, que eu vou utilizar para fazer o fundo da prateleira, primeiro, aqui já no MDF mesmo que eu vou fazer. E para fixação, eu vou utilizar essas duas colas juntas, que vai a cola de artesanato, que é aquela cola instantânea da Tech Bond, custa em torno de R$ 9,90. E essa cola de madeira aqui da Cascorês, que eu paguei R$7. Eu gosto de utilizar essas duas juntas pelo fato de proporcionar uma melhor fixação, tá? Tipo assim, de não ter perigo de descolar mais pra frente, caso comece a ressecar a cola, pra não ter esse perigo mesmo. Pro acabamento da toda a estrutura da prateleira, eu vou utilizar esses dois sprays, que é o preto brilhante e o cobre metálico, ambos da Tech Bond. Eu gosto bastante dessa marca, porque é uma marca que eu já utilizo há um bom tempo. E assim, ela deixa o acabamento muito bonito mesmo, por onde você passa a tinta. É claro, tem que estar com já lixado, tudo certinho. Mas ela deixa o acabamento super bonito. E também pelo fato de ser uma tinta de secagem super rápida, tá, gente? Mas, sem muitas delongas, vamos para o que realmente interessa, que é a construção dessa prateleira hexagonal. Primeiro, eu tracei uma circunferência de 30 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de raio. Lembrando que vocês podem utilizar a medida que vocês quiserem para fazer a prateleira. E depois que eu tracei toda a circunferência, com a mesma abertura do raio, que no caso a medida que eu fiz foi de 15 centímetros, eu fiz 6 riscos, 6 pontos na circunferência para poder traçar e formar o formato do hexágono. Dessa forma, eu fiz 3 circunferências para fazer 3 hexágonos, os quais seriam as 3 prateleiras. Então, nessa parte, o meu pai cortou os 3 MDFs certinho na risca. Não dá pra ver direitinho aonde tá riscado, mas depois que cortar, vai dar pra ver certinho o formato do hexágono. Essa serra que meu pai utilizou, na verdade, ela não é própria pra cortar MDF, mas é o que a gente tinha no momento e deu certinho, tá? Se vocês forem mexer com algum maquinário de corte, qualquer instrumento de corte, peçam ajuda para um adulto, tá bom? Depois de cortadas, os MDFs ficaram assim, o qual essa parte vai ser o fundo da prateleira. Já nessa parte eu tava medindo para fazer todas as pecinhas que seriam a lateral da prateleira, com 15 centímetros por 10 centímetros. Em cada fileira eu deixei um espaçamento de 5 milímetros, que era a espessura da serrinha, tá? Porque senão no começo, na verdade, eu tinha feito errado, aí meu pai avisou, aí eu tive que refazer tudo de novo. E novamente pedindo ajuda do meu pai para cortar todas as pecinhas. Esse foi o resultado de como ficou as pecinhas. E em cada lateral da pecinha,
ela tava muito pontiaguda. Então eu passei uma lixa fininha, uma lixa d'água, só para tirar aquela pontinha, para não ter tanto perigo de esbarrar e se machucar. E depois de todas as peças já cortadas, o meu pai, com a ajuda de uma furadeira, ele fez esses furinhos, os quais seriam utilizados para pregar na parede. E depois de todas as peças serem cortadas, veio a parte do que a mais difícil, da parte de colar todas essas madeiras, fazer toda a lateral da prateleira. Nessa parte, realmente, acho que foi a mais difícil, porque a gente colava e não estava segurando a madeira, ela descolava, acabava grudando na mão da gente. E nessa parte dá pra ver que a gente passa primeiro a cola de madeira e vai intercalando junto com a cola da Tec Bond, que é a cola instantânea, tá? Depois que a gente passa essa cola no cantinho, eu passava também dentro da prateleira, como fora também, por trás, para dar um pouco mais de fixação e não ter o perigo de acabar descolando futuramente. Essa prateleira, ela tá com o fundo pintado porque ocorreu um probleminha. Eu comecei a pintar e o meu pai pegou e falou: não faz isso não, porque senão vai estragar, vai tirar toda a textura, toda a pintura. Então, só esse que ficou pintado antes de começar a colar. E todo esse processo foi feito com as 3 prateleiras, tá? Lembrando, gente, que depois eu deixei elas secando por uma noite inteira para não ter o perigo de ocorrer e acabar descolando quando eu fosse pintar as prateleiras, tá? Então, por isso que eu deixei um bom período elas secando sem mexer, sem nada. E aí elas já estavam todas prontas, já era no dia seguinte, fixaram super bem, tá? Não descolaram nada. Porém, nessas quinas deu pra ver que deu um pouquinho de errinho na hora de cortar as madeiras, mas nada que comprometa. Um intruso na foto, o nosso gatinho. E nessa parte eu comecei a pintar as prateleiras. E sempre quando vocês forem utilizar qualquer tipo de tinta, tipo, seja spray, seja tinta de parede, enfim, forrem o chão, coloquem um papelão, um jornal para que não suje o piso de vocês. Nessa parte eu comecei a pintar primeiro a parte interna da prateleira, porque para mim ficava mais fácil para depois manusear. Então eu pintava a parte interna de uma cor e a externa de outra cor, tá? Uma prateleira eu pintei de preto, a parte interna, e o resto e a parte de fora de cobre. E assim fui intercalando entre as 3. Esse então foi o resultado final das 3 prateleiras. Esse aqui foi o único que eu pintei a parte interna de preto e essa parte aqui de fora de cobre. Ficou uma cor bem bonita. Já as outras duas, a parte interna foram pintadas de cobre e a parte externa aqui de fora de preto. E eu resolvi utilizar o MDF para fazer as prateleiras, principalmente pelo acabamento e pela resistência que elas possuem. Tipo, é claro que não vai aguentar se você colocar muito peso nelas, mas comparado a outros materiais, é mais resistente. Porém, você ainda pode fazer elas de palito de churrasco, palito de sorvete, papelão, vários outros materiais mais fáceis de serem manuseados também, tá? Essa prateleira aqui eu deixo um potinho com as minhas maquiagens, essa outra aqui com a minha caixinha de som, e essa, a única diferente, que eu resolvi colocar um suporte aqui no meio, acabou até ficando mais aberto aqui do lado, porém, nada que interfira. E esse potinho aqui eu vou colocar ainda uma plantinha, mas não resolvi qual. E para fixação delas na parede, eu usei 2 parafusos aqui, pequenininho, que não dão nem para perceber direito, nas 3, tá bom? Então, esse foi o resultado final.
Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. E se você não me segue lá no Instagram, aproveita e segue lá. Vou deixar o link aqui na descrição para você estar dando uma olhadinha também. E até o próximo vídeo.